Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula, nossa última aula do nosso módulo 7 de terapia sistêmica. E nessa aula eu vou trazer para vocês, né? Daqui a pouco eu vou compartilhar os slides, só para eu não esquecer de falar nada importante, mas eu vou falar muito do Carl Whittaker. O Whittaker é um terapeuta familiar que eu gosto muito, ele traz muitos exemplos nesse livro aqui que é Meditações Noturnas de um Terapeuta Familiar, um livro que eu indico muito, e vou trazer também o Andolf, que é a linguagem do encontro terapêutico. São dois livros maravilhosos, e assim, gente, eu sei que não dá para ler tudo que eu estou trazendo aqui, né? Não vamos esquecer que, assim, como a gente está falando de uma abordagem integrativa, então a gente está integrando várias teorias, então, obviamente, não tem como ser pouca leitura, né? Mas a minha ideia é, assim, primeiro passar para vocês, né, da onde eu estou tirando de tudo isso, e acho que vocês também, eu estou querendo contribuir com a curiosidade de vocês para que vocês também possam ir atrás dessas referências bibliográficas através daquilo que eu estou passando aqui para vocês, tá? Eu sei que muitas vezes, assim, tem coisas que eu estou trazendo aqui que a gente já falou, né? Talvez a gente tenha falado de uma outra forma, mas acho que é isso, né? A gente olhar o mesmo fenômeno de várias perspectivas, eu acho que isso é um olhar sistêmico, porque isso vai ampliando o nosso olhar na clínica, tá? Então, eu vou compartilhar os slides agora e quero trazer também alguns exemplos, né, através aqui dos slides, que eu acho que isso é o que mais enriquece aqui na nossa prática clínica, né? Não adianta a gente ficar só na teoria se a gente também não consegue aplicar isso de uma forma relevante, tá? Então, assim, nessa aula de fechamento desse módulo, né, a gente vai falar sobre espontaneidade e vitalidade. Claro, né, gente, que assim, já olhando aqui, a gente está falando nada mais do que presença clínica, tá? Mas eu acho importante ir trazendo essa presença em possibilidades também que vão ajudar a gente até a usar, né? Cada um tem aí seus recursos internos e a gente também vai se identificando com algumas formas de atuar na clínica, né? A nossa personalidade, gente, é a nossa maior ferramenta na clínica. Isso é uma coisa muito profunda de se entender, e acho que quando a gente está diante de uma perspectiva que a gente está aqui, que ela é relacional e abre no encontro, não tem nada controlado, e a gente vai falar de risco também nessa aula, é muito mais difícil, né, esse trabalho, porque quando é uma coisa que eu só coloco dentro de uma forma e caminho, né, a coisa fica muito mais fácil, mas não é o que a gente está fazendo aqui, né? E sem isso a gente não consegue alcançar essas camadas profundas que a gente quer, né? Então, de novo, né, gente, a clínica é um encontro vivo. A transformação, ela vai acontecer na relação. É o que a gente vive no aqui e no agora. E isso demanda uma entrega nossa para para esse momento sem esse controle. Toda vez que a gente entra num modo, né, de controle de ego, ai, que eu preciso aplicar uma técnica, a gente fecha esse campo, né? E a terapia, ela fica uma terapia ressecada, sem profundidade, tá? E aí, e eu acho que isso é muito importante. Quando a gente está com essa presença regulada, né, que a gente tem falado ao longo das aulas, né, de várias formas, né, do ponto de vista junguiano, do ponto de vista da neurociência e agora do ponto de vista da terapia sistêmica, né, a gente está falando de uma espontaneidade, tá? Mas uma espontaneidade que não é uma atuação, tá? Descarga aqui no slide é como uma atuação contra-transferencial, né? Em outra linguagem. Quando a gente tem essa presença regulada, a gente consegue integrar essa consciência, como a gente já começou a falar, né, nas outras aulas, e trazer aquele recurso para aquilo que de fato o paciente precisa, tá? Não é uma coisa simples, né? Por isso que a gente tem que estar toda hora olhando aí pra gente, tá? Espontaneidade não é impulsividade, é muito importante a gente fazer essa distinção, né? E aí, assim, né, eu acho que tem um limite muito tênue que a gente precisa ser falado, né? Que
para a gente conseguir estar nesse lugar da espontaneidade, os limites eles precisam estar muito bem estabelecidos. Se a gente não tem limite na nossa relação terapêutica, a gente não consegue atuar dessa forma, tá? Então, assim, é importante pensar sobre isso em muitos momentos, assim, isso acontece comigo, né? Embora, assim, eu faça o contrato no começo da sessão, com todos os limites, eu acho que esses limites que a gente coloca nesse contrato do começo, ele também vai servindo de limite para o nosso papel terapêutico. Então, se esses limites eles não estão bem estabelecidos desde o começo, eles vão se afrouxando aí na relação terapêutica, e isso vai causando muitos comprometimentos ali, eh, ao longo, né, da terapia. Então, muitas vezes, assim, a gente precisa estar com essa bússola interna muito conectada, porque em alguns momentos eu acho que a gente precisa refazer o contrato, né? Ou muitas vezes é um limite que não tem a ver com o contrato inicial, num primeiro olhar, né, porque acho que todos os limites eles se conectam em algum ponto, né, mas principalmente com pacientes que são muito indiscriminados, né, que muitas vezes essa indiscriminação deles ela tende a nos colocar numa relação de uma determinada forma, e a gente vai sentir isso na nossa ressonância, né, ou na nossa contratransferência. A gente precisa ter uma fala ou uma atuação clínica no sentido da gente sair desse lugar que aquela relação está querendo nos colocar, tá? Então, esse limite, gente, ele é muito, muito, muito importante, tá? É, então, assim, estou tentando lembrar de algum caso clínico, né? Isso é muito comum, né? Assim, às vezes, tipo, na relação terapêutica, o paciente tem uma contratransferência, uma transferência com a gente, né? Num papel de cuidador, de mãe, de materno, né? Eu sinto isso com muitos pacientes, né? Principalmente adolescentes, né? Eu tenho filhas adolescentes, então isso é uma coisa que eu preciso tomar muito cuidado, e isso precisa estar sempre muito consciente, de que eu não sou mãe, né? Mas eu sou, sim, terapeuta. E isso está sempre aqui comigo, né? Porque, claro que em muitos momentos de contratransferência, de ressonância, principalmente quando esses pacientes estão me contando alguma coisa que envolve algum tipo de risco, né? Ou, né, sei lá, foi para balada, bebeu muito, e é uma atitude que tem acontecido sempre, né? Ou risco, inclusive, sexual. Eu tenho algumas pacientes na faixa de 20 a 25 anos que têm, às vezes, esse tipo de comportamento de risco. Nossa, gente, a minha ressonância materna, ela vai lá, né? E aí eu falo, não, calma, né? Eu volto. E aí eu uso essa ressonância para trazer alguma fala nesse sentido, para colocar esse limite nessa relação terapêutica, né? Então, assim, eu muitas vezes eu respiro um pouco, né, me acalmo, porque às vezes eu sinto até o meu coração acelerar, principalmente quando esses pacientes trazem, essas pacientes, né, no meu caso exclusivamente, assim, que elas trazem essa situação de risco, eu respiro, né, e aí eu penso, puxa, como é que eu posso trazer ali alguma fala no sentido de ajudá-la, né? Então, quando elas me contam alguma coisa nesse sentido, eh, por exemplo, transar sem camisinha, né? Eu tenho algumas pacientes que fazem isso e transar no primeiro encontro, né? Daí, assim, já tive casos, né, de doença sexualmente transmissível. Nossa, isso me deixa, gente, assim, querendo cuidar, querendo proteger, né? E muitas vezes eu tenho esse impulso, né? Essa atuação nesse sentido, aí eu paro, né? E falo, puxa, como é que eu posso devolver isso, de uma forma. eh, que não é uma atuação, mas uma forma mais consciente, né? E geralmente eu trago numa forma de pergunta, nesses modelos que a gente tem trabalhado aqui nas aulas, que é, puxa, você está me contando isso, né? É, como é que você se sentiu quando você soube, né, de que você estava com esse diagnóstico, quando o médico te passou? É,
e aí eu deixo a pessoa falando e eu vou usando essa minha ressonância para eu guiar estas perguntas para chegar num momento reflexivo, né? Como a gente trouxe aí na aula sobre perguntas reflexivas, e não numa atuação, né? Como se eu fosse mãe. Nossa, mas tipo, numa atitude muitas vezes que poderia ser de julgadora, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, né, com isso e sempre ter uma atitude de acolhimento nesse sentido, tá? Então, assim, isso é um exemplo, tá? De limites, e eu acho, assim, que esses limites também que a gente vai estabelecendo dessa forma, eles também estão relacionados com aqueles limites contratuais, porque, claro que a gente está falando aí de limites, né, diferentes, mas eu acho que sim, todos os limites eles nos ajudam a permanecer no nosso lugar de terapeuta. E quando isso está muito bem definido, a gente consegue entrar nesse lugar aqui de espontaneidade que a gente está falando de uma forma muito mais fluida, tá? E essa fluidez traz essa vitalidade que a gente está falando aqui, né? Se a gente ficar com medo das nossas ações, do que a gente está sentindo, a gente não consegue estar nesse lugar da espontaneidade, tá? Não sei se vocês estão lembrando aí porque acho que a ideia é isso, né? À medida que eu vou trazendo os conceitos e os meus exemplos também, que isso também vá trazendo à memória de vocês, né, alguns exemplos que se conectem com isso, né? E vocês podem compartilhar ali no grupo. Eu acho que isso vai ser muito, também traz a nossa espontaneidade ali dentro do grupo, né? Eh, e aí, assim, né, acho que outro exemplo que traz para a gente essa questão da espontaneidade ética, né, é quando a gente entra ali na relação terapêutica, sem essa coisa de roteiro interno, ah, eu preciso falar sobre isso, tá? Eh, e aí a gente pode experimentar as sensações que estão vindo ali no momento, tá? Isso aqui que eu trouxe nesse slide é uma fala que eu uso muito, né? Isso que você acabou de me dizer me parece muito importante. Foi algo assim que eu trouxe, tá, para essa paciente que eu estava contando para vocês do risco, né, sexual, né? E, e isso acho que é trazer, né, a minha preocupação de uma forma muito diferente do que uma atuação, né? E aí o processo pode se aprofundar, porque a gente abre um outro tipo de porta na relação terapêutica, tá? Claro, né, gente, falando um pouco dessa coisa de roteiro interno, tá? É muito comum, tipo, depois de uma sessão, isso acontece muito comigo, né? Eu não sei se acontece com vocês, mas acho que é uma coisa para a gente pensar junto aqui. O que que acontece muito? Por exemplo, depois que eu saio de uma sessão, eu estou ali anotando melhor o sonho, né, ou algo que o paciente trouxe de uma maneira que eu acho importante. Eu não anoto tudo, tá, o que o paciente me trouxe, porque eu acho que é impossível a gente fazer isso, tá? Mas eu anoto algumas palavras ou algumas falas que eu considero importantes e que eu sei que se eu for ler aquilo futuramente, eu vou lembrar da sessão inteira, né? Eh, e aí, muitas vezes, nesse momento, eu falo assim: "Puxa, eu podia ter falado isso", ou ou depois de uma supervisão, que eu levo o caso para minha supervisão, e aí eu falo: "Nossa, claro, eu preciso abordar esse assunto", né. E aí eu vou com aquilo na minha prateleira interna para a próxima sessão com o paciente, tá, mas eu procuro não ficar com esse roteiro interno do tipo: "Eu preciso falar isso, eu preciso falar aquilo, ah, eu preciso lembrar daquilo que eu anotei, porque é algo importante e tal". Eu não fico com isso de uma forma rígida. Claro que eu vou estar com aquilo aqui na minha prateleira, né, mas muitas vezes a sessão ela vai seguindo uma fluidez que às vezes o paciente ele não vai tocar naquele ponto, né, mas ele vai tocar em outros, tá. Então eu não preciso ficar querendo colocar aquilo que eu tô na minha mente, né, como: "Ai não, eu preciso responder aquilo, eu preciso fazer aquilo", né. Mas quando a gente deixa isso, né, nessa prateleira interna, no momento necessário, no momento oportuno, gente, isso é muito alquímico, aquele conteúdo ele vai vir. Tá? Porque ele está aqui não talvez no nosso ego, na nossa mente consciente, mas no momento oportuno aquilo vai aparecer, talvez de uma outra forma,
de acordo com aquela fala que o paciente está trazendo naquela outra sessão, por exemplo, tá? Eu acho que isso é um exemplo que dá para entender o que a gente está chamando de espontaneidade ética aqui, tá? E é assim que o processo vai se aprofundando, tá, gente? É, e é assim, né, gente, o encontro vivo, ele envolve risco, mas esse risco não é imprudência, mas é uma disponibilidade que a gente tem internamente para sair daquilo que é previsível, tá? Onde não tem risco, o processo tende a ficar congelado, a se repetir, tá? E o que a gente está chamando de risco aqui? É justamente a gente estar inteiro naquela relação terapêutica com nós mesmos. Por isso que os limites, gente, eles precisam estar muito bem estabelecidos, senão a gente não consegue chegar nesse lugar aqui, tá? Vamos pensar, né? Tem uma metáfora até mitológica que eu quero trazer para vocês para a gente pensar sobre esse assunto aqui. Quando a gente vai estudar os mitos de criação, né? Então, assim, é a criação do mundo, né? Aconteceu ali a partir do caos, e do caos tudo se criou, tá? Esse caos, gente, ele é necessário para a criação. Não pode haver criação sem caos inicial, porque é a partir desse caos que tudo vai se constelar. Se eu fico somente num quadradinho ali dentro de uma expectativa, eu não permito que que esse caos vá gerando essa criação, né? Vamos pensar numa semente que está dentro da terra ali, né? Esse é o momento da nigredo alquímica, é o momento da confusão ali, para depois, né, aquilo tudo crescer para alguma coisa para virar luz. Em muitos momentos que a gente está ali na sessão com os pacientes, a gente está nesse momento caótico, mas caótico não de falta de risco, tá? De falta de limite. Caótico num momento assim de disponibilidade para o que der e vier, tá? E a gente vai sentindo as coisas naquele momento, tá? Esse lugar terapêutico, gente, eu acho que ele é o mais importante. Por isso que tudo se cria a partir da relação mesmo, tá? E isso é uma coisa que eu queria deixar muito vivo aqui para vocês, porque eu percebo que sim, nem todos os psicólogos, terapeutas conseguem chegar nesse lugar. É, E aí é uma clínica que ela fica árida mesmo, né? Parece que a gente precisa regar para aquilo começar a brotar a partir de outros lugares, tá? É, eu não sei, né? Mas assim, meus pacientes, eles costumam, eu tenho uma clínica que ela costuma ter pessoas que ficam muito tempo. Então, assim, eu tenho pacientes que estão comigo há 6 anos, né? Acho que no momento é o que eu tenho de maior tempo, assim. E eu acho que este modelo que a gente está falando aqui é o que permite que o paciente fique mais tempo. Mas não porque a gente quer ficar segurando o paciente ali, né? Em muitos momentos eu tenho algumas conversas, tá? Com o paciente assim, puxa, como é que tá a terapia para você, né? Tá fazendo sentido para você permanecer aqui? Então eu abro essa porta para o paciente poder falar, porque muitas vezes ele tá ali, aquele, é, é, a demanda dele que ele trouxe lá no começo, ela já nem existe mais, a gente já passou por muitos outros lugares, tá? Por quê? Porque a gente está falando de uma terapia profunda. E aí acho que os pacientes também vão entendendo esse objetivo da terapia da análise complexa, né, que é essa análise junguiana, que a gente chama muitas vezes de terapia, psicologia complexa, é, porque a gente vai fazendo esse tipo de terapia de criação, de criatividade, tá? E o paciente entende que isso vai permeando a vida dele inteira, mesmo que ele já esteja num outro momento da vida dele, tá? Então, acho que isso é uma coisa muito positiva, tá? De um certo sentido. Agora, lógico, a gente tem que ter essas conversas também, né? E isso vem desse lugar da espontaneidade que a gente está trazendo aqui, tá? E aí, assim, o que que seria, né, essa criatividade clínica, né? Ela vem muito desse lugar da espontaneidade que a gente está falando, né? Criatividade não é inventar coisas, tá? Mas é responder aquilo que a relação está demandando no momento que a gente está ali com o paciente.
uma pergunta que o paciente faz, que muitas vezes a gente não tem a resposta, e a gente pode falar disso também. Um silêncio, acho que o silêncio que a gente falou também entra nesse lugar aqui, e uma mudança de ritmo, tá? Eh, e o silêncio não é ausência, né? O silêncio, eu acho que muitas vezes ele vem nesse lugar de caos, mas não de caos num sentido negativo, mas num lugar de criação, né? Campo fértil, eu acho que é isso, tá? E a partir da sensação de estar nesse lugar onde muitas coisas podem ser criadas, eu acho que é isso que vai favorecendo outras formas de estar no mundo, tanto para nós quanto os pacientes, tá? E é desse lugar que a gente consegue, ir até a questão simbólica, né, porque é aí que acontece o processo de cura, né. Sem isso a gente não tem cura, gente. Se a gente ficar dentro dos mesmos moldes ali que o paciente chegou, né, a gente não vai para esse lugar, de novas possibilidades, né, impossível, tá. E aí, eu acho que cabe muito a gente trazer aqui essa coisa do humor terapêutico, tá? Eu acho que alguns terapeutas têm mais esse lugar, né? Eu uso muito do humor, nas minhas sessões, embora eu acho que, assim, não seja uma coisa muito, eh, não é muito comum eu fazer isso, mas acho que tem a ver muito com o meu estilo terapêutico, embora eu admiro muito isso, eu conheço terapeutas que usam muito isso, eu acho isso sensacional. Eh, Porque o humor ele vai flexibilizando essa rigidez e ele vai trazendo esse lugar da espontaneidade que a gente está falando, e ele humaniza a experiência. Eu acho que isso é sensacional, gente. Claro, tá, a gente não está falando de humor no sentido de ridicularizar, de minimizar a dor do outro, né, mas é um humor que traz essa questão da humanidade, tá. E humanidade não é expor a nossa própria história, tá, é justamente estar presente, senti assim, estar afetado pelo que o outro está me trazendo, tá. Eu não sei vocês, mas, assim, já aconteceu em sessões comigo de eu chorar junto com o paciente, né. Isso para um terapeuta sistêmico é muito possível, tá. Talvez se a gente estivesse falando aí de uma clínica psicanalítica, num molde mais rígido, isso é algo assim, nossa, quase uma heresia, tá. Mas eu acho que, assim, dentro desse modelo que a gente está conversando aqui, isso é possível e às vezes necessário. O Kaushad, embora ele não seja um terapeuta sistêmico, ele é um junguiano, ele traz um exemplo, tá? Onde ele estava ali com a paciente e a paciente trouxe uma questão e ele chorou ali junto com ela e isso abriu novas possibilidades ali na relação, tá? O fato da paciente dele perceber, né, essa emoção que se manifestou ali, é algo muito rico, tá? A gente está indo para esse lugar da espontaneidade e de cura, né? Não existe cura, gente, sem isso na minha concepção, tá? Mas é essa humanidade responsável, né? É um outro real no encontro, né? Então, isso é muito importante, tá? Só para dar uma referência para vocês, o livro do Kaushad, a que eu estou me referindo, é o livro lá do trauma, tá? Que a gente falou naquela aula do trauma. Deixa eu ver se ele tá aqui. Tá. É o mundo interior do trauma, tá? Eu acho que nesse livro aqui tem um exemplo que ele traz que dá para entender muito o que a gente está falando aqui, né? Olha só, a gente está falando da terapia sistêmica, mas é um terapeuta junguiano, né? Acho que é por isso que isso que se conversa mesmo, né? E aí é isso, né? Acho que método ISIS, gente, é sobre tudo isso que a gente está falando, né? É sobre presença, é sobre espontaneidade, é sobre vitalidade, risco consciente. E aí eu vou trazer um exemplo aqui nessa aula para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? O encontro é o agente de transformação, tá? E silêncio e humor, obviamente, tá? É, tem um exemplo que o Whittaker traz nesse livro aqui, Meditações Noturnas de um Terapeuta Familiar. Esse meu livro está em espanhol, eu não sei exatamente em português, mas acho que deve ser a mesma tradução. Ele fala de uma família que veio procurar ele, era um filho.
problemático, né? Um paciente identificado, então vem o pai, a mãe e esse filho, que já era adulto, e esse filho, assim, ovelha negra, tipo assim, o paciente com problema, né? Então, assim, existia muitos comentários ali que os pais faziam que colocavam sempre ele nesse lugar de dependente, né? E aí, assim, o Whittaker ele vai escutando tudo aquilo na sessão com a família, e num determinado momento ele fala algo assim, não vou lembrar as palavras exatas que ele usa, mas depois de ouvir tudo isso, o que que ele percebeu ali na hora, né? Em vez dele comprar esse discurso dos pais, tá? Ele entendeu a dinâmica familiar, só que assim, ele não veio e falou assim, ele não quis trabalhar a partir desse ponto de vista, né? Do tipo, nossa, esse paciente tá dentro dessa dinâmica, por essas questões assim, assim, assado que estão sendo trazidas, mas ele foi para um lugar que ele falou assim, ele entendeu como esse filho, ele era leal a esses pais, a essa dinâmica familiar. Então ele não saía desse lugar, inclusive para proteger esses pais, né? Eu sei que é super paradoxal a gente falar isso, né? Mas muitas vezes um paciente ele está dentro daquela dinâmica, naquela posição, dentro daquela família, por exemplo, como forma de lealdade a esses pais, de permanecer naquele sistema, para que aquilo que os pais falam, aquilo que eles falam ou pensam, permaneça na realidade daquela família, né? Eu sei que assim é muito paradoxal a gente falar isso, mas é o que mais acontece, gente, né? E aí, em um determinado momento, o Whittaker ele percebeu isso. Era uma necessidade que aqueles pais tinham de que esse filho permanecesse na dependência, porque aquilo dava sentido para aquela família, né? E aí o Whittaker, em vez dele ter alguma fala nesse sentido, ele pega e ele fala assim, nossa, eu percebo como você cuida dos seus pais. Então, em vez dele ter alguma fala no sentido de que, nossa, né, ai, como ele estava deixando mesmo de ser responsável ou deixando de lado algumas coisas importantes, ele traz uma fala no sentido positivo e verdadeira, né? A gente nunca vai falar, obviamente, algo que não é verdadeiro, mas uma fala trazendo, de fato, algo verdadeiro. É, E aí, naquele momento, né, o rapaz, ele se sentiu tão conectado, né, com aquela fala, e que isso abriu uma nova perspectiva, né? Foi uma coisa que mudou radicalmente a percepção daquela família. Ele vai contar isso nesse livro, né? Agora, gente, ele só pôde falar aquilo, né? Nossa, como você é leal aos seus pais, porque foi aquilo que ele sentiu naquele momento. Não foi algo planejado, né? Mas foi algo que ele pôde sentir e traduzir aquilo que apareceu de forma espontânea nessa fala. Isso é vamos falar assim, um manejo de risco, porque ele está colocando essa família numa perspectiva completamente nova. E aí eu acho que a maneira com que ele trouxe isso, né, trazendo isso através do humor, de uma forma muito leve, como ele conta aqui no livro, é que deu essa possibilidade de abrir essa porta nova nessa dinâmica familiar. Então é disso que a gente está falando aqui, tá? Bom, acho que esses exemplos vão trazendo, né, essa vivacidade aí que a gente precisa. E agora, acho que é deixar vocês aí com esses pensamentos, né, relacionando aí com os atendimentos de vocês. E aí a gente vai falando sobre as reflexões, né, não só sobre as dúvidas, mas também sobre essas reflexões que vocês vão trazendo para a gente, tá bom? Então, eu vou fechar o módulo 7 e aí eu vejo vocês na próxima aula, no módulo 8.